E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Muitos desfalques no Botafogo para esse jogo contra o Grêmio, né? Uma partida adiada, né, do início do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tinha aí 2 jogos a menos, né, em relação a boa parte do campeonato. Empatou um contra o Mirassol de maneira inacreditável, né? Pelo menos o Botafogo foi lá e venceu o último jogo contra o Atlético Mineiro. E agora temos esse confronto diante do Grêmio, né? Que é um confronto de muitos desfalques, beleza? Tanto do lado do Grêmio quanto do lado do Botafogo, mas eu acho que do lado do Botafogo é ainda pior, né, cara? São muitos desfalques mesmo, beleza? Esse jogo acontece nesta quarta-feira e a gente já começa aqui, né, a fazer um apanhado, né, cara, de toda a situação, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Mas antes, né, cara, da gente falar desses desfalques, eu quero, cara, anunciar uma parceria muito maneira, uma felicidade muito grande, né, cara, de anunciar aqui um novo parceiro do canal Brown e Fogo, não vou dizer patrocinador, cara, parceiro, né? Isso aqui é uma parceria com o app Arquiba, rapaziada, que também tá fechando aí, né, cara, tá com uma parceria muito bacana com o Lance e fechou aqui uma parceria com o canal Brown e Fogo. O que é o app Arquiba, rapaziada? É um app de interação entre frequentadores de estádios, rapaziada, torcedores. E é muito maneiro, né, cara? Porque além de você coletar informações a respeito do estádio, acessibilidade, né, como é que é para chegar, né, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, né, o que é legal, o que tem que melhorar dentro daquele estádio, você também é uma rede social, né, cara? Você socializa, você acompanha, você conhece pessoas que frequentam aquele estádio que você está frequentando. Obviamente que eu já coloquei lá o meu time, Botafogo, estádio Newton Santos, e evidentemente já coloquei ali alguns jogos que eu fui, fotos, vídeos que eu fiz na arquibancada, ou em momentos ali de cobertura jornalística, já dei ali os meus pitacos, né, cara, referentes a alguns jogos que eu já fui. Arquiba, rapaziada, tão maneiro, pra vocês terem noção. Era um projeto que eu ia contar um pouco depois, né, mas já tô podendo contar agora. Eu tô indo pro Cabo Verde, não agora eu tô indo pra São Paulo, mas daqui 2 semanas eu tô indo pro Cabo Verde acompanhar uma partida de eliminatórias da Copa do Mundo. Sim, exatamente. E foi através do Arquiba que eu coletei algumas informações, como é que é o estádio, como é que é o acesso, tem arquibancada, tem cadeira, né? Como é que é a situação de estrutura do estádio, e eu encontrei 2 brasileiros que já foram lá. Olha só que maneiro, irmão. Então você baixa o app do Arquiba, faz seu cadastro, coloca o seu time, seu estádio favorito e seja feliz tanto com a informação quanto com a interação. E aí, quero saber se você ganha de mim. Já foi a mais estádios do que eu, já foi a mais jogos do Botafogo do que eu? Duvido. Se for verdade, eu vou lá descobrir, beleza? Aí tu coloca o teu perfil aqui para eu dar uma olhada. Vamos lá, galera. Vou deixar para falar o que eu estou fazendo em São Paulo aqui no fim do vídeo, né? Na verdade, estou indo para São Paulo agora e a gente começa a falar aqui um pouquinho sobre o Botafogo e Grêmio, beleza? O Grêmio também tem desfalques, como a gente anunciou, né, no nosso último vídeo. Né? O Grêmio acabou de sair de um Grenal épico, né, cara? Ganhou de 3-2, uma partida que teve expulso, 3 pênaltis para o Inter. Assim, o Grêmio foi operado pela arbitragem. E esse é o meu medo. Toda vez que o Botafogo encara uma equipe que acabou de ser prejudicada pela arbitragem, eu fico com medo deles compensarem contra o Botafogo, que é o que geralmente acontece, beleza? Daqui a pouco a gente informa a arbitragem. Fato é que o Grêmio não vai ter o Arthur, que foi expulso, não tem o Bright White, que está fora da temporada, que é o artilheiro da equipe, também não vai ter o Carlos Vinícius, muito provavelmente, que é o centroavante que está substituindo o Bright White, né, que meteu inclusive um dos gols, né, da partida contra a equipe do Internacional. Mas o Botafogo ele tem mais desfalques, né, galera? Além do Montoro, que estava suspenso, do Santiago Rodrigues, que também está suspenso, o Danilo, que já estava machucado. A gente viu aí, existe uma possibilidade do Arthur e o Arthur Cabral jogarem, né, cara, porque estão voltando, mas vão meio que no sacrifício, mesma situação do Alex Telles, mas a gente descobre aí mais jogadores lesionados dessa equipe do Botafogo, que a gente não sabia. Um deles eu não sabia, beleza? Um eu já sabia desde segunda-feira. Joaquim Correa, ele já tá jogando no sacrifício há um tempo, beleza? Inclusive uma situação que ela é muito importante de ser dita, né, cara? A gente precisa ser justo, tá? Eu sou um cara que eu critico muito, talvez uma falta de vontade, de ímpeto do Joaquim Correa, a maneira que ele corre, né? O Joaquim Correa é um dos jogadores assim que tem os melhores índices, né, de GPS, né, de treinamento, ou seja, é um cara que no dia a dia ele trabalha duro, certo? Mas ele tem um estilo de jogo muito cadenciado, então acho que é importante a gente aqui com a nossa dimensão, às vezes eu fico puto com o jogo dele, mas eu não posso associar isso à falta de esforço, sabe? Tanto é que estava jogando no sacrifício e agora realmente não tem como jogar. Outro jogador que está fora é o Savarino, beleza? E uma novidade na relação, né, cara, que é um jogador que, na minha opinião, já deveria ter entrado, e não só ele,
né? Você pega o Kaique, né, cara, que é um moleque da base que foi emprestado agora pro Fortaleza. Cara, assim, inexplicável ele nunca ter tido uma oportunidade, sendo que ele jogou melhor do que alguns jogadores do elenco profissional no Campeonato Carioca, né, e foi emprestado para o Fortaleza. E agora o Botafogo está precisando de um centroavante. Outro jogador que está fora é o Mastriani, galera. E aí por que isso é importante? Porque o Arthur Cabral não está 100%. O Cris Ramos também está suspenso por conta da expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, assim, o Botafogo teria o Mastriani como única opção para o ataque. Arthur Cabral está de volta, o Mastriani está machucado. E, portanto, o Botafogo escalou aí, o Botafogo colocou, né, 4 moleques do Sub-20 para serem relacionados para essa viagem para Porto Alegre. Um deles é o Kadir, que é um jogador que, na minha opinião, já deveria estar sendo relacionado há algumas semanas. O Kadir está se destacando demais na base do Botafogo. É um centroavante do Sub-20 que veio do Panamá. Moleque panamenho, personalidade, briga, né, assim, provocador, dá porrada ao mesmo tempo, ele tem velocidade, ele mete golaço, então assim, ambidestro, eu gosto muito dele. Claro, né, que profissional é outra coisa, né, a gente não pode esperar que ele chegue, né, arrebentando, mas eu acho que é um moleque que já deveria sim estar no profissional do Botafogo, claro, tudo com calma, né, mas acho que essa é uma ótima oportunidade para ele. Como é que a gente pode escalar, né, cara, esse Botafogo para esse jogo contra o Grêmio, tá? Léo Link no gol, com a lesão do Neto, Vitinho, né, ou o Ponte pode ganhar a posição, a zaga com Barbosa e Caio, e na lateral esquerda o Alex Telles. O meio-campo deve ter Marlon e Danilo, e aí o quarteto é a grande incógnita, né? Porque Savarino tá fora, Montoro tá fora, Santiago tá fora, irmão, muita gente fora, beleza? Eu acho que existe uma possibilidade da gente ter o Arthur de volta, tá? Não duvidaria, né, pela falta de alternativa, ele colocar o Cuiabano numa ponta, o Jefinho na outra, tá bom? E mais à frente, eu não sei se o Kadir já começa, tá? Não sei se ele vai colocar o Arthur Cabral logo de cara, né? Mas, enfim, são algumas possibilidades, né? Pode ser o Matheus Martins também, né? Acho que ele pode colocar ali uma dupla de ataque. Acho que pode ser interessante, beleza? Ele tem o Thiago Volpe no gol, o Marcos Rocha, né, cara, que tá muito bem agora no Grêmio, lateral direito. Zaga com Kahneman e o Noriega. E do Marlon lateral, né? A dupla de volante deve ser o Dodi, né, e o Alex Santana. São bons construtores assim, mas eu acho que não tem nenhum primeiro volante assim de mais pegada. Eu acho que o Botafogo pode se beneficiar com isso. Pavon, Edenilson, William e André Henrique, né? Inclusive a informação de que o Carlos Vinícius ele não tem nenhuma lesão, mas como houve um desgaste ali, preferiram segurar ele para esse jogo, né, do que perdê-lo lá na frente. Lucas Paulo Torezinha apita o jogo e o Hilbert Silva vai ser o árbitro de vídeo, certo? São 2 caras aí mais novos, né? Vamos ver o que nos espera, né? Enfim, quero saber a sua opinião, beleza? Sobre o jogo, o contexto da partida. E eu tô indo para São Paulo agora, rapaziada. Não tô indo para Porto Alegre, né? Para o jogo do Botafogo com o Grêmio. Eu queria muito ir porque eu não conheço a arena. Mas tô indo para mais uma entrevista do Vancast do Mercado Livre. O primeiro entrevistado foi o Neymar. E aí eu deixo para vocês tentarem acertar nos comentários qual é o cara que eu vou entrevistar agora. Qual é o grande craque, gênio da história do futebol brasileiro que eu vou entrevistar agora? Comentem aí. Um abraço e fui!